Eu quero, nesse momento, meditar com vocês. Gostaria de convidá-los a deixarem suas Bíblias abertas, porque nós vamos encerrar hoje, mais especificamente, o capítulo 9 de Romanos. O capítulo 9 de Romanos, e semana que vem, se Deus permitir, nós vamos iniciar o capítulo 10. Até agora, desde o capítulo 1 de Romanos, até agora, do capítulo 1 ao capítulo 9, versículo 29, Paulo está falando de um assunto. Qual é o assunto que Paulo está falando? Ele está falando da situação de toda a raça humana diante de Deus. Esse é o assunto. Todos os capítulos que nós vimos até agora. E Paulo divide a raça humana em duas classes: os que creem em Cristo e aqueles que não creem em Cristo. E Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja cuja membresia era composta de judeus e gentios. Então a igreja de Roma, assim como todas as igrejas do Império Romano, que estavam já sendo disseminadas pelo Império Romano, a igreja de Roma é uma representação da humanidade. Porque a humanidade naqueles tempos era classificada como judeus e gentios. Quem não era judeu era um gentio. O termo gentio é uma expressão depreciativa, porque era considerado gentio pelo judeu, porque o gentio, ele não se considerava gentio. Quem considerava um gentio era o judeu. Era como se os judeus estivessem falando assim, essa gentinha aí. É isso mesmo. Mas, para que Paulo pudesse expressar de forma bem clara todo o seu entendimento acerca do Evangelho, ele fala de judeus e gentios, ou os não-judeus. E a igreja de Roma era composta por essas duas classes. Havia na igreja de Roma judeus e gentios. Então Paulo, desde o capítulo 1, ele está falando dessas duas classes, mais especificamente daqueles judeus e gentios que não criam em Cristo e os judeus e gentios que criam em Cristo. E agora, encerrando o capítulo 9, os versículos 30 a 33, é como se fosse um resumo do que Paulo escreveu até agora. E ele começa da seguinte maneira, para provar isso que eu estou dizendo para você, ele começa o versículo 30 da seguinte forma: que diremos, pois? Ou seja, frente a tudo isso que eu acabei de escrever para vocês, até agora, qual é a conclusão que nós chegamos? O que é que nós vamos afirmar? Como é que nós vamos fechar essa questão? É isso que Paulo está dizendo. E veja só, se não é um resumo do que ele escreveu até agora. Ele vai fazer uma pergunta: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? O que é que nós vamos dizer? Que os gentios que não buscaram a justiça que é da lei. Por quê? Porque todos nós sabemos que a lei, ela foi dada especificamente para Israel, no Monte Sinai, para que aquele povo pudesse ter diante de si um código de leis, um código legislativo que regulasse a vida do povo, não só religiosamente, mas também no aspecto cívico, no aspecto relacional. Haviam leis que eram dirigidas a Deus e leis que eram dirigidas ao próximo. Israel conviveu por séculos com esse compêndio de leis. Mas acontece que a lei que Deus deu para Moisés no Monte Sinai, primeiramente através dos 10 mandamentos, escritas pelo próprio dedo de Deus, que ficavam guardados dentro da arca,
e as demais leis, perfazendo um total de 613 mandamentos, essas leis jamais foram capazes de santificar, de mudar, de tornar o homem aceitável a Deus. A lei jamais teve essa finalidade. Na verdade, a lei, ela tinha como princípio básico externalizar o grau de pecaminosidade humana. Então, através da leitura da lei, Israel perceberia como ele é pecador. E reconhecendo isso, seria quebrantado para crer naquele que foi o único capaz de cumprir toda a lei de Deus. Quem foi o único capaz de cumprir toda a lei de Deus em todos os seus requisitos? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi o único que cumpriu. Tanto é que lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer o seguinte: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E ele disse que nada passaria sem que tudo fosse cumprido. E Jesus Cristo realmente cumpriu cada preceito da lei por nós. Por quê, irmãos? Porque é impossível para o ser humano cumprir a lei de Deus. Então, qual era os dois caminhos para a justiça? O cumprimento da lei era o primeiro. Só que nenhum ser humano consegue cumprir a lei. Então, essa justiça que a lei proporciona é impossível para nós. Nem eu, nem você, ninguém, nenhum de nós somos capazes, de cumprir a lei de Deus, por mais que nos esforcemos. Existem alguns grupos religiosos hoje que batem nessa tecla. Eles afirmam por A mais B que nós temos que guardar a lei, que nós temos que cumprir a lei, que nós precisamos guardar cada requisito da lei se quisermos ser aceitos por Deus. E isso, irmãos, é o contrário do que Jesus Cristo fez. É o contrário da graça. Então essas pessoas que ainda estão apegadas na lei, não podem comer isso, não podem comer aquilo, tem que guardar dias específicos. Essas pessoas estão, de certa forma, tentando ir pelo caminho contrário, estão tentando ir pelo caminho que os judeus foram ao longo de toda a sua história, porque os judeus cometeram esse erro, o erro de acreditar que era possível cumprir a lei de Deus, e eles se apegavam a isso, e na sua ânsia, no seu fanatismo religioso, de quererem cumprir a lei de Deus, eles foram criando outras leis e anexando essas leis, tornando a lei um fardo insuportável. Só para o sábado, para vocês terem uma ideia, só para o sábado, os judeus criaram 39 novas leis para o sábado. Então você não podia carregar mais do que um determinado peso no dia do sábado, senão seria trabalho. Você não poderia caminhar mais do que uma determinada distância no dia do sábado, porque senão seria trabalho. Você não podia cuspir no chão e fazer lodo, porque senão você estava trabalhando. Tinha que guardar saliva para você, porque se você cuspisse e aquele cuspe fizesse algum tipo de lodo no chão, isso era tratado como um trabalho. Por que Jesus cuspiu na terra, fez lodo e ungiu o olho daquele cego? Para jogar por terra esse preceito puramente humano. Entende? Então o que eu quero dizer para vocês é que esse caminho que muitos têm escolhido hoje, de guardar a lei, não pode trabalhar dia de sábado, não é? Existe um grupo religioso que não trabalha no sábado. Não pode trabalhar no dia de sábado. Bom, eu não vou ficar aqui me matando para provar que isso é algo impossível, porque se eu realmente não posso trabalhar no dia de sábado, e eu tenho que guardar o sábado, eu não posso selecionar o sábado, eu não posso pegar o sábado e extrair o sábado dos demais mandamentos e ficar concentrado somente no sábado. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que guardar todos os outros. E aqui, cá entre nós, irmãos, levante a mão aqui para mim agora, de forma sincera. Pelo menos, vamos esquecer os 613 mandamentos e vamos nos concentrar nos 10. Que é tratado como a lei moral de Deus. Vamos lá,
não ter outros deuses diante do Senhor, honrar o nome do Senhor, honrar pai e mãe, guardar o dia de sábado, não cobiçar a mulher do próximo, e todas as leis. Irmãos, levante a mão aqui, quem nunca infringiu um ou mais mandamentos desse decálogo. Infelizmente, às vezes nós honramos pai e mãe com todo o nosso coração, mas nós temos outros deuses além do Senhor, e aqui não necessariamente estamos falando de imagens, de escultura, porque existem deuses no nosso coração. Às vezes nós criamos altares no nosso coração para outros tipos de deuses, estamos infringindo a lei do mesmo jeito. Nem os 10 mandamentos conseguimos cumprir à risca. Não dá. Não dá para você pegar apenas um e se concentrar nele. Segundo a palavra de Deus, ou você cumpre todos esses mandamentos, ou você reconhece que não consegue. Esse foi o erro dos judeus. Os judeus se agarravam nisso. Deus nos deu uma lei e nós vamos tentar alcançar a justiça por meio dessa lei. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 30. Olha só. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, ou seja, os gentios que não creram ou não buscaram cumprir essa lei, esses mandamentos dados pela lei de Moisés, eles alcançaram a justiça? Sim, mas qual justiça que os gentios alcançaram? A justiça que é pela fé. A justiça da fé. Porque quando nós cremos, quando nós realmente cremos em Cristo, está sobre nós a justiça de Cristo. O cumprir da lei de Cristo é como se esse cumprimento da lei de Cristo, que proporciona a verdadeira justiça, estivesse sobre mim e sobre você. Então, quando Deus olha para mim e para você, é como se nós tivéssemos conseguido cumprir a justiça, cumprir a lei de Deus. Mas não, isso não está em nós. Isso vem de quem? Isso vem de Cristo. Então nós, gentios, nós alcançamos a justiça, nós alcançamos a justificação, nós somos totalmente isentos de culpa diante de Deus, porque nós cremos em Cristo Jesus e pela fé nós recebemos essa justiça. É isso que Paulo está dizendo. Mas Israel, olha só o contraponto, que buscava a justiça através da lei, que aqui ele fala, lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado mesmo, porque nós também podemos correr o risco de confiar nas nossas obras, para que isso nos dê, de alguma maneira, alguma garantia de que nós somos filhos de Deus. E ninguém é justificado diante de Deus pelas obras. O que você vê hoje, infelizmente, no seio do cristianismo hoje, de uma maneira muito clara, são pessoas colocando em si mesmas, sobre os seus próprios ombros, fardos pesadíssimos. Uma vez eu conheci uma amiga de trabalho, nós trabalhávamos juntos no ABC nessa época, e ela era de uma determinada linha religiosa, e eu já havia me convertido, e nós estávamos conversando sobre essa questão da rigidez. E eu conversando com ela, e ela pertencia a uma determinada organização religiosa, onde as mulheres não podem cortar cabelo, elas têm uma determinada época do ano, quando elas podem cortar o cabelo, e o cumprimento também estabelecido pela igreja. Então a igreja diz, você pode cortar em tal época e tantos centímetros. Além de outras questões, irmãos, que sinceramente beiram fanatismo. Por exemplo, as mulheres não podiam ter um capricho com o corpo. Eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, mas elas não podiam cuidar, de certa forma, ter um toque de vaidade, porque isso era pecado. Eu já contei para vocês que minha mãe foi proibida de participar da ceia do Senhor, porque ela estava usando batom. Hoje nós estamos às voltas com isso. Grupos religiosos que colocam sobre os ombros dos seus fiéis um fardo pesadíssimo. Não pode assistir televisão, não pode ouvir rádio. Esteja o calor que for, e aqui eu não quero julgar ninguém, mas
Você não pode sair na rua sem uma camisa abotoada até a altura do pomo de Adão, por exemplo. Você não pode, de maneira nenhuma, ir para uma praia e vestir um maiô ou vestir uma roupa de praia. Você tem que ir para a praia, e eu vi isso com os meus olhos, quando eu fiz uma viagem de férias, e eu estava num clube, e uma determinada pessoa estava nadando com roupas normais, porque não podia usar uma roupa um pouco mais característica de uma piscina, porque isso é pecado. Então nós temos que ter esse cuidado, muitas vezes, também de não colocarmos sobre nós fardos pesadíssimos, e começarmos a confundir, daqui a pouco nós vamos ver isso, princípios com regras. Aí se torna legalismo. A igreja de Cristo precisa tomar o cuidado para não se tornar uma igreja legalista. Uma igreja legalista. Irmãos, eu já ouvi cada coisa absurda de cristãos, e aqui me entristece o coração, sabe por quê? Porque estão sendo sinceros. Eles estão realmente desejosos de agradar a Deus. É por isso que eu não posso julgá-los, mas eu questiono algumas coisas, porque são coisas que beiram a loucura. Um determinado diácono de uma igreja bem legalista disse que alguns casais na igreja perderam a bênção de Deus. Ele falou isso de púlpito, que alguns casais na igreja estavam perdendo a bênção de Deus, porque quando o anjo foi levar a bênção para eles estavam no quarto, na sua intimidade, despidos. E que é pecado. Coisas desse tipo. Entende? Já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Ninguém me contou, eu já ouvi. Eu já ouvi pessoas questionarem outras irmãs da igreja porque elas estão de brinco. A irmã sabe que isso aí é coisa do diabo, não é? A irmã está em pecado porque a irmã está usando brinco. Irmã, que roupa é essa, irmã? Às vezes a irmã está com uma calça jeans, uma calça tranquila, uma calça normal, uma calça que não insinua nada, e alguém dizendo que aquela irmã estava sendo usada pelo diabo, porque ela não estava na igreja de vestido. Então são sistemas religiosos que vão sendo colocados no lugar da graça de Deus, porque a graça de Deus que nos justifica, e é isso que Paulo está dizendo aqui, resumindo, a graça de Deus, ela coloca em mim uma coisa, ela acentua em mim uma coisa, irmãos, que é o fator preponderante nas minhas tomadas de decisão. O que é? Temor a Deus. O que é que deve dirigir a vida do cristão? Temor a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai mostrar para você se algo que você vai assistir na televisão convém ou não. O temor a Deus é esse instrumento que a graça utiliza para que você não tome determinadas atitudes. É o temor a Deus que vai colocar dentro de você a impressão se você deve vestir determinado tipo de roupa ou não. Não pode ser uma regra imposta pela igreja. Eu não posso, queridos e queridas, como pastor de vocês, estabelecer tipos de vestimenta para os irmãos, isso não tem cabimento. Eu posso orientar, mas estabelecer com qual roupa você vai sair de casa, isso não é um papel meu, isso é um papel do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai colocar no seu coração, meu irmão, se determinado programa de televisão condiz ou não com a sua fé. É o Espírito de Deus que vai colocar no nosso coração se eu devo ou não falar determinados tipos de palavras. Então, qual é o instrumento que deve dirigir a vida do cristão? O temor a Deus. E não regras pré-estabelecidas por uma igreja. É claro que, no transcorrer da vida da igreja, nós vamos entendendo, pelo Espírito de Deus,
que determinadas práticas não condiz com a proposta à qual eu me entreguei. Mas isso não pode ser, eu tomei conhecimento de uma determinada linha religiosa que colocou um banner grandioso assim, na frente da igreja, com os nomes, de um lado, os que eram dizimistas, e do outro, os que não eram dizimistas. Eles colocaram isso na igreja. Aí a pessoa ficava toda envergonhada, porque às vezes ela não estava devolvendo o dízimo dela, por qualquer outra razão, às vezes ela não estava trabalhando, aí ela ficava sem graça, parava de ir na igreja. E os outros que eram dizimistas, começavam a especular e saber quem não era dizimista, e começava a olhar de maneira diferente, começava a mandar indireta, começava a fazer gracejos, tudo por conta desse bendito banner na igreja. Sabe o que é isso? Legalismo. Porque o dízimo ao Senhor, irmãos, não é uma moeda de troca. O dízimo não é um toma lá da cá. O dízimo é o quê? Gratidão a Deus. Você é grato a Deus, você é um dizimista. Você não é grato a Deus, isso aí você vai resolver com Deus. Eu me reservo o direito, eu, pastor Alex, eu não sei quem é dizimista e quem não é dizimista nessa igreja. Isso não cabe a mim, porque isso aqui não é obra de homens, é obra de Deus. Agora, colocar um banner na igreja, aí já é demais. Não é? Então, qual foi o erro dos judeus? E qual tem sido o erro de muitos hoje em dia? Confiar que, obedecendo certas regras que muitas vezes são impostas a si mesmo, eu falei aqui quarta-feira, e eu repito, eu sou de uma época onde era proibido jogar bola dia de domingo, e era proibido ir no cinema. E olha que eu não sou tão velho assim de igreja, eu vou fazer 32 anos de vida cristã. Eu ainda peguei essa época, que não podia ir no cinema, porque cinema era coisa do diabo. E ai daquele que fosse no cinema, era disciplinado na igreja. Nós tínhamos um órgão, que cantávamos os hinos, só se cantava hinos na igreja. Irmãos, eu não tenho nada contra hinos, eu amo hinos, mas há lugar para cânticos na igreja, não é? A palavra de Deus diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Tem lugar para cânticos na igreja. Nós temos que mesclar as coisas, mas eu sou de uma época, de uma igreja, a minha igreja era fundamentalista, irmãos. Fundamentalista. Qualquer coisinha, se saísse fora do eixo, era colocado em disciplina. Sabe o que é isso? Legalismo. Legalismo. Pessoas que perderam o senso da graça e caem de cabeça num conjunto de pode, não pode, de regras, para dizer que é crente. Estriba-se nisso. Eu sou crente, porque eu não faço isso, 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 porque eu não faço isso. Porque eu me visto dessa maneira, porque eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque eu sei 340 versículos de cor, eu sou crente, porque eu estou na igreja todos os cultos, eu sou crente, porque eu não assisto programas da Xuxa, eu sou crente porque eu não assisto Peppa Pig. Ah, eu sou crente porque eu não assisto isso, não assisto aquilo. Você assiste? Cuidado. Você deixa seu menino assistir Peppa Pig? Aquela porquinha do diabo. Tem gente que pensa isso. Aquela porquinha do diabo. Não pode deixar assistir Peppa Pig, não. Eu já ouvi isso, e sabe quando que eu ouvi isso? Há um tempo atrás, eu ouvi isso de uma pessoa. Sabe o que é isso, irmãos? É legalismo, é tentar alcançar a justiça de Deus através de um conjunto de pode e não pode, através de um conjunto de regras, e não é assim que a graça funciona. Não é assim que a graça funciona. Eu repito, a graça coloca dentro do nosso coração o senso de justiça que ela mesma proporciona, e ela começa a me dizer, você não deve fazer isso. Sabe isso que você está tentando fazer? Porque o Espírito Santo de Deus sabe, ele fala com você assim, você não deve tomar essa atitude, você não deve fazer isso. Isso não agrada a Deus, isso não glorifica o Senhor. Você não pode, você não deve fazer isso. É assim que funciona. E é isso que Paulo está dizendo aqui para nós nessa manhã. O erro dos judeus, olha só, versículo 32, por que que os judeus não chegaram à justiça, à justificação?
porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? Jesus Cristo. Naquele judeu que eles maltrataram, que eles bateram, que eles rejeitaram, que eles entregaram para ser crucificado, foi aquele judeu que cumpriu toda a justiça de Deus nele mesmo e tornou possível a justiça de Deus em nós. É através de Cristo que nós somos justificados. Então, todo aquele que nele crer, como diz a palavra de Deus aqui no versículo 33, não será confundido. Mas todo aquele que nele não crer, tropeçará nessa pedra de tropeço, porque todo aquele que não crê em Jesus, de alguma maneira, está tentando obter a salvação por si mesmo. Quando você tenta, quando você está com o seu coração cheio de regras, cheio de impedimentos que você mesmo colocou, é como se você estivesse olhando para o céu e dizendo assim: Senhor, deixa que eu tento resolver. Deixa que eu vou dar uma forma, eu vou inventar uma forma aqui de conseguir chegar até o Senhor sem precisar de Cristo. Os legalistas, irmãos, eles não creem na graça de Jesus, eles estão cheios de uma certeza mortal de que conseguirão ser aceitos por Deus, estão cheios dessa certeza mortal, de que conseguirão ser aceitos por Deus, através daquilo que eles fazem, e não através daquilo que Cristo fez. Por isso eu quero, para caminhar para o final, eu aprendi aqui pelo menos algumas lições, que eu quero compartilhar com você. Primeiro eu queria mostrar para você, só para poder solidificar o que eu acabei de dizer, alguns versículos que mostram essa questão da impossibilidade do cumprimento da lei. Porque é impossível. E se há alguém aqui nesta manhã que acha, ou está em dúvida, já chegaram para mim perguntas do tipo: pastor, qual é o dia que nós temos que cultuar a Deus? É sábado ou domingo? A gente tem que guardar o sábado mesmo, né? E eu sempre dou a mesma resposta. Meu querido irmão, se você quer guardar o sábado, você está apelando para a lei, você então tem que guardar toda a lei. E é impossível guardar a lei, você vai ter que ficar aí diante de uma realidade ou outra, você não pode ficar no meio do caminho. Então veja alguns textos aqui que vão nos mostrar isso. Veja só, primeiro texto, Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Veja só outro texto, Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para quê? Para que a lei veio? Para que Deus deu a lei? Para que o meu pecado pudesse ser evidenciado, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Veja outro texto, que está aqui em Gálatas 5, de 2 a 4. Esse texto é claríssimo. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça decaístes. O que estava acontecendo nas igrejas da Galácia? Um grupo de judaizantes dizendo o seguinte: para que vocês possam ser salvos, vocês têm que se tornar judeus, vocês têm que cumprir a lei de Moisés. E a maneira de você se tornar judeu é sendo circuncidado. Aí Paulo está dizendo: isso está errado. Se você quer ser circuncidado, você tem que guardar toda a lei. E se você quer guardar a lei, você caiu da graça. Todo aquele que está cheio de leis para si mesmo, estabelecendo um monte de regras para si mesmo, caiu da graça. Não entendeu o que é a graça. Último versículo. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Na matemática de Deus, 10 menos 1 não é 9. Na matemática de Deus, 10 menos 1 é 0. Ou você cumpre tudo, sem escorregar, sem falhar, em um só ponto, ou você se entrega ao Senhor Jesus e fala: Senhor, eu não consigo resolver isso, e eu preciso do Senhor para resolver esse meu problema. Então aprenda comigo aqui alguns princípios. Primeiro princípio que eu queria aprender com você aqui: só existe um caminho para a salvação, e seu nome é Jesus Cristo.
Não é igreja, não é pastor, não é padre, não é guru, não é regra sobre regra, não é pertencer a uma determinada agremiação religiosa, não é deixar de fazer isso ou aquilo. Você não será salvo por causa disso. Ou você crê em Cristo, ou você está condenado. É o Espírito que nos levará a moldar o nosso padrão de vida. É o Espírito que nos levará a moldar o nosso padrão de vida à luz das Escrituras. É o Espírito Santo que nos levará a rejeitar isso e aquilo porque não agrada a Deus. Segunda lição que eu aprendi aqui. Não cometamos o erro dos judeus ao depositarmos em nossas obras a esperança de nossa salvação. Escute, se você está devolvendo aqui na frente algum tipo de quantia financeira, querendo a aprovação de Deus por causa disso, achando que por causa disso você pode tentar negociar com Deus e continuar vivendo essa vidinha que você tem vivido, guarde seu dinheiro com você. Porque não é isso. O que eu faço aqui na frente é um produto daquilo que Cristo já fez em mim. Se você está tentando comprar de alguma forma a aprovação de Deus, a sua oferta está sendo inaceitável. Não é o que eu faço que me torna aceitável a Deus, é o que Cristo fez, é Ele que me justifica. A minha justiça vem dEle. Sem Cristo eu estou perdido com todas as minhas boas obras, com todas as minhas boas intenções. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, ó, de boas intenções, o inferno está cheio. E a última lição, e eu encerro. A última lição, tomemos o cuidado para não confundirmos princípios com regras. Por que que os maridos devem ser fiéis às suas esposas e as esposas fiéis a seus maridos? Isso é regra ou isso é princípio? Princípio. Por que que os filhos devem obedecer seus pais? Isso é regra ou isso é princípio? Princípio. Uma jovem conversou comigo há um tempo atrás, tirando algumas dúvidas, e ela, muito sincera, falou, pastor, como aplicar hoje o que foi escrito há mais de 2000 anos atrás? Será que isso não é uma prova de que o que foi escrito perdeu o seu valor? E eu falei para ela, minha querida, nós não estamos falando de leis, nós estamos falando de princípios, e os princípios da palavra de Deus são eternos. Honrar pai e mãe é algo para todas as épocas, para todas as eras, para todas as civilizações. Não adulterar é um princípio que vale para todas as eras, todas as culturas. É um princípio. Nós temos que extrair da palavra de Deus o princípio, não os costumes. É impossível vivermos hoje os costumes da época de Jesus, os costumes do Antigo Testamento, mas os princípios permanecem. E são eles que devem dirigir a nossa vida. São eles que devem dirigir a nossa vida. Então, querido, cuidado para você não estar confundindo princípio com regra. Entenda o que é princípio na palavra de Deus. Entenda o que você deve ou não deve fazer pelo Espírito de Deus. E não regras pré-estabelecidas. Por isso que a nossa igreja, primeira igreja batista em Pará de Minas, que é filiada à Convenção Batista Mineira, filiada à Convenção Batista Brasileira, nós obedecemos o quê? 19 artigos de fé. Toda a nossa vivência, toda a nossa administração, todo o nosso jeito de ser igreja, não está baseado em regras criadas pela diretoria da igreja, está baseada nos princípios da palavra de Deus, que foram colocados num documento chamado Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, em 19 artigos. Quer conhecer o que cremos, por que cremos e por que defendemos certas questões? Vá lá na Declaração Doutrinária que você vai ficar sabendo. Eu tenho colocado aí nos boletins, hoje eu não coloquei, porque eu coloquei um texto sobre a reforma, convido você a dar uma lida, porque dia 31 agora comemoramos o aniversário da Reforma Protestante, mas eu tenho colocado todo domingo artigos da nossa declaração doutrinária. São os nossos princípios. O que é que nós cremos como batistas? Que deve haver uma separação entre igreja e Estado. Isso é regra ou princípio? Princípio. Quando nós estamos aqui sendo batizados, recebemos um documento, certificado de batismo, e aí
Os irmãos leem aquele certificado de batismo. Aquele ali são o quê? São princípios que nós adotamos. Nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que orar para que haja no coração do povo de Deus temor diante de Deus, para que nós possamos viver a nossa vida cristã aí fora, baseada em princípios, não em regras. Tem uma frase, e eu termino, a frase diz o seguinte: a morte de Jesus é a maior prova histórica de que a justiça humana é falha. A justiça do homem é sempre falha. Nós nunca seremos justificados por nós mesmos. A nossa justiça vem de Cristo. E é a Ele que adoramos. Amém, irmãos? Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor pela Tua palavra, Jesus. Obrigado por ter nos ensinado tanto nessa manhã. Senhor, não permita que sejamos legalistas. Não permita que haja em nós regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Mas permita que tenhamos no nosso coração o temor de Deus para entendermos o que deve ser feito, o que não deve ser feito, e que possamos viver a nossa vida baseada tão somente nos princípios da Sua palavra. Que o Senhor nos ajude nesse inteirinho, ó Deus, e que possamos realmente a cada dia temer o Senhor. Precisamos de temor a Deus no nosso coração, para que possamos viver da maneira que lhe agrade. Muito obrigado, louvamos o Teu nome pela Sua palavra nessa manhã, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.